Então, nós vamos dar continuidade aos tipos de transporte, né, de membrana. Nós estudamos transporte passivo, e agora, dando continuidade, nós vamos estudar outro tipo de transporte, que é o transporte ativo. Então, assim, qual é a diferença de uma substância ela atravessar uma membrana por meio do processo passivo e um processo ativo? No processo passivo, vocês viram que algumas substâncias, nem todas, né? Algumas substâncias e íons também, elas conseguem, né, passar a membrana biológica e do meio onde há pouca substância para um meio em que há uma maior quantidade de substância. E aí a gente diz que há uma diferença de gradiente de concentração. E não há gasto de energia, né? Algumas passam livremente pela membrana plasmática, tem passagem livre, vamos dizer assim, e outras precisam de um auxílio, né? E aí quem ajuda no transporte dessa substância, né, que precisa desse auxílio, desse aporte, são as proteínas. Mas mesmo elas precisando desse aporte, né, desse auxílio, elas passam sem necessitar da ajuda, né, do fornecimento, vamos dizer assim, de energia química. E aí o tipo de transporte, né, da forma que essas substâncias elas passam, tanto do meio externo para o meio interno, quanto do meio interno para o externo, né, não há gasto, não precisa de energia, não precisa fornecer energia. E elas sempre vão ser transportadas de um meio onde há maior concentração para um meio onde há menor concentração. E aí a gente diz que esse tipo de passagem de transporte é por meio de difusão, né? E no transporte ativo, Alessandra, requer energia, sim. Isso aqui é a diferença do transporte passivo para o ativo. Uma das diferenças, um dos fatores diferencial é que vai precisar, né, gastar um pouco de energia para que essas substâncias elas possam se mover, né, de um lado para outro, ou quer do meio externo para o meio interno, ou quer do meio interno para o meio externo. Vamos supor que tem aí um farmacêutico, né, no laboratório, já está testando um princípio ativo, né, uma substância que vai atuar, vamos dizer assim, no melhoramento da musculatura, né, que vai melhorar a dor, né, estomacal. E aí, essa substância, para poder ela passar, né, pela membrana plasmática, ela vai requerer um gasto de energia, né? Porque, Alessandra, essa substância pode vir a não passar livremente pela membrana plasmática sem precisar de gastar energia. E já tem outras que passam livremente e não precisa, né, de gasto de energia. É como eu já falei, as que não precisam, né, do aporte, que não requer energia química, é porque elas vão passar de um meio onde há pouca substância para um meio onde há é, uma concentração maior dessa substância. Agora, se ela está no meio, né, que tem pouca substância, desculpa, eu falei o contrário, ela passa do meio que tem uma grande quantidade de substância para um meio que tem pouca substância. Isso quando não precisa de energia. É a mesma coisa de ter um monte de gente, né, uma grande quantidade de gente numa sala, e aos poucos as pessoas forem saindo, se retirando. Então elas vão passar, vamos dizer, vão sair livremente. Agora, se tem muita gente dentro de uma sala e ainda precisa se adentrar mais gente, lógico que vai ter, essa pessoa vai ter um gasto de energia para poder, né, adentrar a sala e ainda poder percorrer o caminho até chegar ao ponto que ela quer. A mesma coisa são as substâncias. Tem situações que, por mais que tenha uma grande quantidade de substância, quer no interior da célula ou quer no meio externo, essa substância ela ainda vai passar, né, do meio que tem menos para um meio que tem mais, né? Então, há substância que dentro da célula já tem uma grande quantidade,
mas ainda, devido ao processo de funcionamento da célula, essa substância ela ainda vai precisar adentrar, ela vai precisar se mover para o interior da célula. E aí, nesse processo, é que vai precisar de energia, né? Vai precisar de um aporte de energia para poder essa substância ela se mover, né? Através da membrana biológica, né? Então, esse é o diferencial do transporte passivo para o transporte ativo. Então, é qualquer movimento, né, um movimento de qualquer substância através de uma membrana biológica, de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração. E aí, essa diferença de concentração, a gente diz que é contra um gradiente de concentração, né? Porque o normal é essa substância passar de um meio que tem menos, de um meio que tem mais, para um meio que tem menos substância. E uma dessas substâncias, né, que passa através da membrana biológica e que requer o fornecimento de energia é a glicose, né? Então, a glicose, que é um carboidrato, que é uma molécula que fornece energia para o nosso organismo, que a gente precisa de glicose, né, para poder nosso organismo se movimentar, crescer, né, se reproduzir, dentre outras ações que nosso organismo ele produz. Então, o fornecimento de energia por meio de uma dessas substâncias é a glicose. E essas substâncias, elas precisam também de um aporte, né? Elas precisam de auxiliares para poder transportá-las. E, nesse caso, são as membranas, né? As proteínas de membranas, que vão ajudar a essas substâncias a serem, né, a se movimentar de um lado para outro das células através da membrana biológica. Então, aqui, essa substância que é a glicose é só para questão só de informação, né, que nós conseguimos, as nossas células obter a energia necessária para poder fornecer para essas substâncias, né, para elas conseguirem passar, elas conseguirem se movimentar através da membrana biológica, é por meio da respiração celular, né? Então, enquanto que a célula respira, isso aí é um processo muito complexo que vocês vão estudar dentro da bioquímica, né, que aí envolve a quebra da glicose para poder fornecer energia, que esse fornecimento de energia vai ser através de todo um processo de reações, várias reações, vamos dizer assim, altamente complexas, que vem glicólise, que vem fosforilização oxidativa. Eu acredito que muitos já tenham estudado no ensino médio, através do ciclo de Krebs, e depois vem fosforilização oxidativa, que por meio dessas três reações altamente complexas, que vai produzir uma molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, que essa molécula, né, que é rica em energia e que vai, através da sua hidrólise, da sua quebra, vai fornecer energia para que essas substâncias elas estejam sendo transportadas, né, movimentadas do meio que há menos substância para o meio que há mais substância. Mas toda essa questão, né, do processo de respiração que a célula faz para poder obter energia, vocês vão ver dentro da disciplina de bioquímica, né? Aqui é só mais para a questão de informação. Então, assim, nesse processo de transporte dessa substância, que é feita por meio de proteínas de membranas, existem três tipos de proteínas que fazem esses transportes. Tem as proteínas que são uniportes, né, proteínas de membrana. Tem aquelas que são uniportes, tem aquelas que são ciportes e que são as antiportes. Então, são três tipos de membrana, proteínas de membrana que estão envolvidas no transporte, né, dessa substância, de algumas substâncias de íons, de um meio que está menos concentrado para um meio que está mais concentrado. As proteínas uniportes, elas vão transportar somente uma única substância, né? E essa única substância, que a gente também pode chamar de soluto, que pode ser um aminoácido, né? Que pode ser um tipo de açúcar, uma glicose,
né? E a gente chama essa substância também de soluto. Elas vão ser direcionadas em uma única direção. Ou seja, essa proteína ela vai transportar essa substância do meio interno para o meio externo ou do meio externo para o meio interno, nunca para ambas as direções. Então, ela só transporta uma única substância e em uma direção, certo? Por exemplo, os aminoácidos vão ser transportados. Então, tem um tipo de proteína uniporte, que essa proteína é específica para transportar esse aminoácido, que é do meio menos concentrado, ele vai estar para um meio mais concentrado. E aqui vai requerer, né, o fornecimento de energia para que essa substância ela seja transportada. Então, se essa proteína ela só está transportando uma única substância em uma única direção, ela é denominada de uniporte. E a simporte? As proteínas simporte, elas transportam duas substâncias, e essas duas substâncias que vão ser transportadas ao mesmo tempo, vai ser na mesma direção. Então, se eu tenho um aminoácido para ser transportado e um íon sódio, essa proteína aí, ela vai ser, a sua especificidade é transportar essas duas substâncias para a mesma direção. Então, vai precisar de aminoácidos, vai precisar de íon sódio. Então, essa proteína, ao mesmo tempo, ela vai transportar essas duas substâncias, né? Mas uma vai ser para o interno, não, vai ser para a mesma direção. E antiportes, né? Proteínas de membranas denominadas de antiportes. São aquelas que transportam duas substâncias, assim como a simporte. Mas a diferença é que uma vai ser para o meio interno e a outra vai ser para o meio externo. Então, elas vão ser transportadas em direções opostas, mas ao mesmo tempo, né? Quanto que uma está sendo movimentada para o meio interno, né, através da membrana biológica, a outra vai ser transportada para o meio externo. E um exemplo bem clássico que nós podemos aprender, né, estudar, é o da bomba de sódio e potássio. Todas as células animais, ela tem essa bomba de sódio e potássio. Que bomba é essa, Alessandra? É a proteína que transporta o sódio para fora e, ao mesmo tempo, transporta o potássio para o interior da célula. Essa molécula, esse íon, que é um íon sódio, né, que vai estar sendo transportado, não é uma substância, nesse caso é um íon. Por quê? Porque as membranas, as proteínas, né, de membrana, elas podem transportar tanto substância quanto íons. Íons, Alessandra, sim, são átomos carregados, né? São substâncias carregadas. Por exemplo, eu tenho o sódio, né, que faz a composição do sal, mas ele não está neutro, ele está o quê? Na+. Então, aqui é o íon sódio, né? Na- também é um íon sódio, só que um está carregado positivo, o outro está carregado negativo. E nesse caso aqui, da bomba de sódio e potássio, esse transporte dessas duas substâncias é em forma de íon. Então, é o íon sódio e o íon potássio, né? E diz bomba de sódio e potássio, porque vai transportar, né, uma grande quantidade, tanto de íon sódio para fora, quanto de íon de potássio para dentro. E esse transporte também é contra um gradiente de concentração. Por quê? Porque a direção que o sódio vai ser transportado, que é para o exterior, lá tem muito mais sódio do que no interior. Então, está sendo contra um gradiente de concentração. Está indo do meio menos concentrado, em termos de íon sódio, para um meio mais concentrado. Assim acontece com o potássio. E o porquê, Alessandra, desse processo? É um processo natural que a célula precisa, que precisa acontecer na célula para ela poder funcionar, principalmente nas células nervosas, né? Então, essa bomba de sódio e potássio na célula nervosa, ela é imprescindível para o funcionamento dos neurônios, né? E aí, o simpórtio, as proteínas de membrana simporte e antiportes, elas são conhecidas como transportadores acoplados. Por quê? Porque elas movimentam duas substâncias ao mesmo tempo. Está acoplada lá, né? Porque pode transportar duas substâncias na mesma direção,
ou em direções opostas, né? Mas esse transporte, ele sempre vai estar acoplado, né? Só vai ter esse transporte, vai acontecer se for com essas duas substâncias, ou do mesmo lado, ou de lados opostos. Então, a proteína só vai funcionar nesse sentido, né? Se essas duas substâncias, elas estiverem sendo transportadas ao mesmo tempo. Então, são três tipos de proteínas de membrana, né? Que faz parte, essas proteínas, do processo de transporte de substâncias através das membranas biológicas. E esses transporte, né, eles vão requerer energia. Então, essas proteínas só vão funcionar, só vão transportar essa substância se tiver fornecimento de energia química. Aí aqui nós podemos ver, através dessa imagem, né, os três exemplos das proteínas, os tipos de proteínas, né, que faz o transporte. Vocês estão vendo que a primeira está transportando só uma substância, então é uniporte em uma direção. Ciporte são duas substâncias, né, e aí vocês estão vendo que essas duas substâncias elas estão sendo transportadas para uma mesma direção, conforme a direção da seta, que é para o meio interno, né, as duas substâncias. E o antiporte, essas substâncias elas estão sendo transportadas ao mesmo tempo, mas em direções opostas. Uma está saindo da célula e a outra está entrando, né? Está adentrando o meio interno da célula. Então, aí nós podemos ver através da imagem os três tipos de proteínas de membrana. Aqui é mais um exemplo, né, com relação à concentração de íons, né, da bomba de sódio e potássio, que aí vocês estão vendo que essa proteína aí, que é a antiporte, né, ela está transportando sódio para o meio externo e potássio para o meio interno. E aí, quem está fornecendo energia para que esse transporte aí aconteça, esse processo, é uma molécula que ela é riquíssima em energia, que ela é produzida através da respiração da célula, como eu falei, né, anteriormente, de forma bem simplificada. E esse processo vocês vão se aprofundar mais lá na frente, né, com a disciplina, eu acredito, de bioquímica. São três processos altamente complexos, como eu já falei para vocês, mas que a célula, ela executa, né, realiza na célula para poder a célula respirar, né, vocês terem noção. E aí vai gerar, né, através desses três processos complexos, essas três reações, que é a glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, vai produzir uma molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, que essa molécula ela é riquíssima em energia. E é essa molécula que vai fornecer, através da sua hidrólise, como vocês podem ver aí, quando essa molécula ela é quebrada, ela produz uma molécula de ADP e um fósforo inorgânico, ADP e PI. E essa quebra, através dessa quebra, é que vai gerar, que vai fornecer uma energia para que essa proteína ela possa estar transportando, né, ambas as substâncias em direções opostas. Né? Então, a ATP é a adenosina trifosfato, né, que é uma molécula riquíssima em energia química e que fornece energia para todas as células. Né? Aqui, nessa imagem, né, vocês estão vendo o seguinte: tem uma proteína antiporte, né, na membrana biológica, e aí, o que acontece? No transporte, nesse tipo de transporte que é de bomba de sódio e potássio, vocês estão vendo que, ao mesmo tempo que é transportado três íons, de íon sódio, para o meio externo, transportado 2 íons de potássio para o meio interno. Então, assim, a bomba de sódio e de potássio, ela funciona dessa forma. 3 íons sódio são
movimentado para o meio externo, ao mesmo tempo que 2 íons potássio é movimentado para o meio interno. E está contra o gradiente de concentração. Por quê? Porque no meio interno tem poucos íons sódio e no meio externo tem uma grande quantidade de íons sódio. Mas mesmo assim, esses íons, eles continuam sendo transportados para o meio externo, onde há uma maior concentração desse íon. E a mesma coisa acontece com o íon potássio, né? Ele está sendo transportado de uma diferença também, que há uma diferença de concentração, né, do gradiente de concentração. O meio externo, ele tem menos íon potássio do que o meio interno, mas o processo dele de transporte natural é esse, é passar do meio externo para o meio interno, para que a célula, ela funcione, né? Então, esses íons, eles estão sendo transportados contra um gradiente de concentração. E quem está fornecendo energia para que esse processo aconteça? Vocês estão vendo aí, a molécula de ATP. A partir do momento que a proteína, ela quebra, que é a própria proteína que quebra essa molécula de ATP, e aí vai produzir, né, o ADP e o PI. Então, essa quebra, ela fornece energia para que a proteína ela possa transportar, né, através da membrana biológica, essas duas substâncias ao mesmo tempo em sentidos opostos, né? Então, é aí esse tipo de transporte é chamado transporte antiporte de bomba de sódio e potássio. Esse exemplo da bomba de sódio e potássio é um exemplo muito clássico, né? É o exemplo, assim, que é mais citado, quer no nível médio, quer no nível superior. Mas existe, sim, outros tipos de transporte, né, do tipo antiporte. Às vezes, um aminoácido, ele está sendo transportado por meio interno, e aí, ao mesmo tempo, uma glicose está sendo transportada para o meio externo. Aí aqui mais uma vez explicando o processo da bomba de sódio e potássio, né? A diferença entre as concentrações externa e interna desses íons na célula permite a polarização da molécula, né? E aí, lógico que entrando cargas positivas e há uma diferença, lógico, de cargas no meio interno e no meio externo da célula, né? Mas aí essa parte nós não vamos adentrar, vocês vão ver mais lá na frente. Então, vocês estão vendo que tem 3 íons sódio, né, sendo transportado para o meio externo e 3 íons potássio sendo transportado para o meio interno, que é o citoplasma, certo? E aqui essa imagem, né, ela traz maiores explicações. Vocês estão vendo que a proteína, né, que é antiporte, tipo de proteína, o que que acontece? Como é o processo, Alessandra? É assim, a molécula de ATP, ela hidrolisa, quando ela se hidrolisa, que ela quebra, e a própria proteína que ocasiona essa hidrólise, para essa proteína, ela transportar os 3 íons sódio do meio interno para o meio externo, o fosfato, que é o P, né, que é o símbolo do elemento fosfato, ele precisa se ligar à proteína. Então, ele liga a proteína, e a proteína, ela altera a sua formação, sua estrutura conformacional. Olha aí. Então, a parte de cima, vamos dizer assim, a entrada estava fechada, e quando o fósforo ele se liga a essa proteína, automaticamente essa proteína, ela estruturalmente, ela sofre uma conformação, ela abre, e ela libera os 3 íons sódios para fora, né? E aí é quando se liga os 3 íons potássio na parte externa, né, no meio externo da proteína. E quando é que essa proteína ela vai transportar? Como é que ela vai transportar esses 3 íons sódio? É quando o íon fosfato, olha aí, ele precisa se desprender da proteína. Quando ele se desliga da proteína, a, a estrutura formacional da proteína, ela volta ao seu normal, né? E aí ela joga
os 3 íons potássio para o meio interno. Então, esse é o processo. Hidrolisou a ATP, o íon fosfato se liga à proteína, a proteína estruturalmente ela sofre uma alteração conformacional, a conformação, a estrutura dela altera, ela abre esse poros, libera o íon sódio para o meio externo e, ao mesmo tempo, vem o íon potássio, se liga à proteína e, para ela poder voltar à sua estrutura conformacional de antes, o íon potássio, o fósforo inorgânico, B, ele tem que se desprender da proteína. E é aí que é transportado os 2 íon potássio. Porque íon sódio são 3 íons que são transportados para o meio externo, e o potássio e o potássio, somente 2, são transportados para o meio interno. Então, aí é o processo que acontece, né, através da bomba de sódio e potássio, certo? Esse é o processo. Então, o processo ativo, né, é aquele em que há gasto de energia. E existe 2 tipos de transporte ativo. Existe o transporte ativo primário e existe o transporte ativo secundário. O que é que diferencia, Alessandra, um do outro? O que vai diferenciar é a forma de utilização da energia, né? Como assim, Alessandra? Bem, o transporte ativo primário, a energia, ela é utilizada diretamente, né? Como assim? Precisa-se imediatamente de uma molécula de ATP para poder fornecer energia e as substâncias ou os íons serem transportados através da membrana biológica. E aí vocês viram todo o processo que eu expliquei agora, que foi a de bomba e só de potássio. Esse tipo de transporte, ele é do tipo primário. Por quê? Porque forneceu-se energia diretamente e o fornecimento dessa energia foi através da molécula de ATP. E o transporte ativo secundário, como o próprio nome diz, essa energia, ela não vem diretamente das moléculas de ATP. Elas provêm, essa energia é fornecida por meio de outro processo. Então, ao mesmo tempo que a membrana ela está transportando íon sódio e potássio, vai estar acontecendo outro processo na membrana, e esse outro processo é que vai fornecer energia indiretamente para que o processo ativo primário ele aconteça, né? Então, assim, a energia, a diferença de transporte ativo primário para, só reforçando, o secundário é o fornecimento de energia, porque o primário é fornecido diretamente energia através das moléculas de ATP. E o secundário não, né? Essa energia ela vem de uma reação secundária, de outro processo que está acontecendo na célula e que fornece essa energia indiretamente. Então, vamos ver aqui. Então, o transporte ativo primário requer a participação direta da molécula de ATP, né? Rica em energia. Um exemplo que eu citei foi de bomba de sódio e potássio. E o secundário, ele não usa ATP diretamente. Ao invés disso, a energia é fornecida por um gradiente de concentração iônico estabelecido pelo transporte ativo primário. Então, nós vamos entender isso aqui agora, mas isso aqui é o transporte ativo, que eu já expliquei para vocês, né? Essa imagem eu já mostrei para vocês, que é como acontece o transporte ativo por meio da bomba de sódio e potássio. Então, esse exemplo aqui de transporte, ele é do tipo primário, porque ele está usando diretamente a energia da molécula de ATP. Aí aqui nós temos o transporte de glicose em células epiteliais do intestino, né? Então, nesse caso aqui, para poder a glicose, deixa eu ver se eu tenho algumas imagens. Não, eu não coloquei. Então, assim, como é? Eu vou tentar explicar esse processo aqui para vocês, porque eu não coloquei uma imagem que ela é mais autoexplicativa, né? Eu acabei esquecendo de colocar. Mas eu vou tentar explicar através dessa imagem aqui para você.
Pois bem, vocês estão vendo aqui, tem um intestino, né? Aqui é como se fosse uma célula do intestino, né? Que forma o intestino. Então, no intestino, o que que acontece? Tem a bomba de sódio e potássio, né? E, e vamos supor que tenha a bomba de sódio e potássio esteja acontecendo, né? E aí está sendo transportada moléculas de íon sódio para fora e moléculas de íon sódio, de íon potássio para dentro. Então, o que que acontece? Vai ter uma proteína, né? Que essas moléculas de sódio que está indo para o meio externo, que é onde há a maior concentração, tornando pelo processo a favor do gradiente de concentração. Então, nesse caso, Professora, com licença. Travou. Travou, a gente não escutou o que a senhora falou, e nesses 2 minutos, 1 minuto e meio, mais ou menos. travou, Sim, voltou, normal? Está todo mundo escutando? sim. Voltou aqui e voltou. Voltou. Pronto. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Tem não. Então, assim, como é que acontece o transporte ativo secundário? Por exemplo, a célula, ela tem, vou explicar, tem o processo, toda célula animal, ela tem a bomba de sódio e potássio. E esse tipo de transporte é primário, como vocês viram, né, que eu expliquei, que requer diretamente uma molécula de ATP, que tem que se ligar à proteína, a proteína faz a quebra, enfim. E aí, através dessa hidrólise, vai fornecer energia para a proteína para que aconteça esse transporte de substância do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? E aí, ao mesmo tempo que está acontecendo esse processo de bomba de sódio e potássio, onde íons sódio, vamos dizer, está sendo transportado para um meio em que há uma grande quantidade de íon sódio, automaticamente, esses íons sódio, eles começam a retornar para o interior da célula, mas eles não retornam pelo mesmo tipo, pela mesma proteína, não. Eles vão retornar por outro tipo de proteína, e é o uniporte, né? Como vocês viram, que é a proteína que transporta uma única substância em uma única direção. E aí esse sódio, eles começam a voltar, né, a ser transportado para o interior da célula. Então, agora, eles estão sendo transportados, movimentados através da membrana biológica do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. E eles não vão precisar, eles não requerem energia, porque é um processo passivo, né? Eles vão passar, mesmo com a ajuda da proteína, mas não vão precisar de energia. Mas essa passagem aqui, de volta do íon sódio para o interior da célula, a favor do seu gradiente de concentração, vai gerar indiretamente uma energia, e essa energia, ela vai favorecer agora o transporte de uma glicose, né? Uma glicose que precisa de energia, por ser principalmente uma molécula grande, e que vai também estar passando do meio que está menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, dentro da célula tem muita glicose, mas essa molécula ela ainda quer adentrar, ela ainda quer ir para dentro do interior da célula, né? É um processo natural da célula. Então, ela não vai conseguir passar se não tiver energia. E quem vai fornecer energia indiretamente para esse processo, para que a glicose ela seja transportada, é esse fluxo, né, de volta do íon sódio para o interior da célula, a favor do seu gradiente de concentração. Vamos dizer que está no lado mais concentrado para o menos concentrado, vai gerar uma energia, e essa energia vai favorecer o transporte da glicose do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E a maioria da glicose, das moléculas de glicose, elas não passam sozinha.
elas precisam, a proteína precisa estar ligada também a outra substância, que são proteínas suporte, né, que faz o transporte de duas substâncias ao mesmo tempo em uma única direção. Então, nesse caso aqui no intestino, que vocês entendam que para poder a glicose passar nas células intestinais, elas só vão passar se tiver dois íons sódio ligado à proteína, né? Então, passa a glicose e passa o íon sódio ao mesmo tempo. E só passa se for nesse processo, né? Se tiver dois íons sódio ligado também à proteína para que ambas passem, né? Do meio externo para o meio interno. E aí, esse tipo de proteína que faz o transporte dessas duas substâncias ao mesmo tempo, na mesma direção, é chamada de SYNPORT. Então, assim, a glicose, a energia que está sendo fornecida para a glicose ser transportada, ela não está vindo diretamente da quebra da ATP, ela está vindo indiretamente através do transporte do íon sódio, que está passando, né, também através da membrana plasmática, está gerando um gradiente de concentração, e aí esse gradiente de concentração que está sendo gerado vai fornecer energia para a proteína poder transportar a glicose e, ao mesmo tempo, dois íons sódio, né? Então, esse tipo de transporte ativo é chamado de transporte ativo secundário, certo? Secundário, porque essa substância, que é a glicose no caso, ela está precisando ela está sendo, a energia utilizada, ela está vindo secundariamente, através de outro processo de transporte de membrana. O ativo, não. A molécula de ATP é a que vai fornecer energia diretamente para a proteína. Então, ela vai estar ligada na proteína, a quebra dela vai, ao mesmo tempo que hidrolisa, quebra, vai estar fornecendo energia para poder ser transportada, né, a substância contra também um gradiente de concentração. Então, esses são os dois tipos de transporte, né? O transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Se alguém não entendeu, pode se manifestar que eu repito, né? Tanto o transporte ativo quanto o transporte passivo. Exemplo de transporte ativo é a bomba. Professora, Oi. ele na prova vai vir assim, com o nome transporte ativo primário e transporte ativo secundário, ou quando ele vier só transporte ativo, a gente já vai subentender que é o transporte ativo primário? Não, para você saber se é transporte ativo primário ou secundário, Bernadette, você tem que entender o processo. Por exemplo, se eu coloco, eu dou um exemplo de bomba e sol de potássio. Aí eu pergunto, esse tipo de transporte, no qual o íon sódio está sendo transportado para o meio externo e íon potássio está sendo transportado para o meio interno, utilizando diretamente a energia da molécula de ATP. Que tipo de transporte é? Primário ou secundário? Então, aí, como você sabe você vai estar sabendo como é um transporte ativo primário, lógico que você vai dizer, não, esse tipo de transporte, ele é primário, né? Por quê? Porque a energia está vindo diretamente da molécula de ATP. Agora, se eu exemplifico que uma molécula de glicose está sendo transportada ao mesmo tempo que está sendo transportada uma molécula de, vamos supor, íon cálcio, né, a favor do seu gradiente de concentração, e aí que está fornecendo energia para o transporte dessa substância que é a glicose, você entende que essa energia ela está vindo indiretamente. Ela não, a fonte dela não está sendo a molécula de ATP, mas sim do gradiente que está se transformando, que está formando, que é a favor do gradiente de concentração que o íon cálcio está gerando, né, que ele está voltando
para um meio que está menos concentrado, ele está saindo do meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E esse processo está gerando energia, e essa energia ela está sendo utilizada pela proteína que está transportando a glicose. Então, a esse transporte aí, você vai entender que é um transporte do tipo secundário, porque você não está vendo aí a molécula de ATP sendo utilizada diretamente no processo. Você Ok, tem que, professora. você tem que entender o processo, né? Não é assim, eu não quero que vocês entendam, quando vocês estiverem estudando, que vocês busquem ler outros exemplos, né? E aqui é porque a gente não tem muito tempo de nos aprofundarmos. E vocês vão, quando forem estudar, lógico, vocês vão se aprofundar, e aí vai ter outros exemplos, né? E aí eu quero que vocês Professora, entendam o processo, né? Que dá a entender o que é um transporte ativo, o que é um transporte ativo primário e um transporte ativo secundário. Oi. professora, no transporte ativo secundário, ela só vai sempre transportar Só vai ser transportado de quê? a glicose para ser secundário, ou pode ser Não, pode ser um aminoácido no próprio intestino, né? ah, Muitos tá. aminoácidos, aí diz a glicose, mas tem muitos aminoácidos que eles são transportados também juntamente com um íon sódio. Só é transportado se tiver um íon sódio, né? E aí também é um transporte do tipo secundário, não necessariamente uma glicose. É porque dizem assim, substâncias ou íons, vai depender do tipo de célula, né? Por exemplo, célula dos neurônios, o transporte mais presente, o tipo de transporte, é da bomba e só de potássio, né? Mas vai depender muito da célula e do que se está transportando. Pode ser um medicamento, uma substância de um medicamento. Todas as substâncias que a gente ingere, elas precisam passar pela membrana biológica, a membrana da célula. E elas vão passar por um desses tipos de transporte, né? Ou um transporte passivo, ou um transporte ativo. Transporte ativo primário vai ter lá ATP ligado diretamente para fornecer energia, ou um transporte do tipo secundário. Então, todas as substâncias que conseguem ultrapassar a membrana biológica, que é do meio interno para o meio externo, que é do meio externo para o meio interno, né? Vai ser por um desses transportes aí, ou ativo, né? Ativo porque essa substância ela vai passar onde tem menos, né? A concentração dela é bem menos para um meio em que a concentração é bem alta. Então, nesse caso, só passa se tiver um fornecimento de energia. A proteína vai precisar de energia para poder transportar essa substância. Mas aí serve para todas essas substâncias biologicamente, né, ativas no nosso organismo que a gente ingere constantemente, né? Através dos medicamentos, que é produzido no nosso próprio organismo, carboidratos, aminoácidos, né? As proteínas não, porque são elas mesmas que elas são as transportadoras, né? Mais alguma dúvida? Ok, obrigado. Por nada. Tem mais alguém? Então, assim, resumindo, né? Nós temos dois tipos de transporte: a membrana biológica, para que as substâncias elas se movimentem através da membrana biológica. Quando eu falo membrana biológica, são todas as membranas que ou constituem a célula, né? Ou constituem as organelas, que a gente vai estudar daqui a pouco os tipos de organelas. Então, assim, são todas as membranas biológicas, lógico, que vai depender das células e da substância também que está sendo transportada. Vão ser transportadas ou por meio passivo ou pelo transporte ativo. O passivo tem três tipos: osmose, que esse transporte ele é específico para o movimento de água, de moléculas de água, né? Não é aminoácidos, carboidratos, íons, não. É específico para a passagem de moléculas de água através da membrana biológica. Aí tem difusão simples e tem a difusão facilitada, né? Osmose e difusão simples não precisa de ajuda, né? Não precisa de proteínas
para poder auxiliar a passagem dessas moléculas através da membrana. Já a difusão facilitada, sim, vai precisar, né, de um aporte, vai precisar de um auxílio, que são as proteínas de membrana, e principalmente as proteínas integrais, como nós estudamos, né, que elas atravessam de uma forma integral a membrana plasmática. E tem o transporte ativo, que esse transporte aí vai requerer, né, o fornecimento de energia. Por quê? Porque a substância ela vai estar sendo movimentada através da membrana biológica contra o seu gradiente de concentração, ou seja, de um meio sempre que vai ter menos substância para um meio que vai estar com a concentração bem alta com relação a essa substância. Então, quando a gente fala em concentração, é o número de substância. Então, um interno vai ter pouca substância, externo vai ter um número bem alto da substância. Então, ela vai passar do menos para o meio mais concentrado. Isso é um processo natural, né, da célula. Não é que ninguém inventou esse processo, né? É o próprio processo metabólico natural da célula que vai precisar, em algumas situações, que aconteça, né, o transporte de forma ativa. E aí nós temos o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário, que ambos vai precisar de ajuda, né? Vai precisar de carreadores, né? Que são proteínas de membrana, que a gente viu que no transporte ativo tem 3 tipos de membrana, que é uniporte, simporte, né? E agora eu esqueci a outra. E antiporte, né? Uniporte, simporte e antiporte. Uniporte só transporta uma para uma direção. Simporte, que transporta duas em uma mesma direção, duas substâncias. E antiporte, que transportam duas substâncias ao mesmo tempo, mas em direção oposta, né? Uma para o meio interno e a outra para o meio externo. E esse tipo de membrana, de proteína, né? A de bomba de sódio e potássio. Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, manifeste-se. Então, assim, nós vimos uma das estruturas, né, que é comum em todas as células, todas, né? Nesse caso, a membrana plasmática, ela constitui, né, todas as células. Todas as células têm uma membrana biológica, né? Tem uma membrana plasmática. E aí vem outra estrutura, né? Que é o citoplasma, que também é comum, que existe em todas as células, que é o citoplasma. Que o citoplasma é um meio, né, onde está inserido todas as estruturas, né, e organelas da célula. Nas células procarióticas, não há presença de organelas, né, como vocês viram, só há presença de ribossomos, não tem núcleo, então só ribossomos, membrana plasmática e citoplasma. Mas no citoplasma vai ter, além dessas estruturas, vai ter substâncias dissolvidas, lógico. Vai ter água, vai ter aminoácido, vai ter proteínas, né, dissolvido nesse meio, né, no ambiente interno, que é o citoplasma, e que esse meio, né, que a gente chama de citoplasma, ele é um líquido, né, é um líquido, não um líquido uniforme, mas é um líquido gelatinoso, viscoso e semi-transparente, que nós denominamos de citosol. Então, além de ter, né, essa consistência líquida, gelatinosa, né, por conta da presença de alguma substância, principalmente a água, né, que está dissolvida nesse meio, dentre outras milhares, né, de substâncias que se encontra dissolvido no citoplasma, existem as organelas, né? Então, as organelas, elas estão dispersas no citoplasma. Então, o citoplasma, ele é formado por um líquido gelatinoso, viscoso e semi-transparente, que a gente denomina de
é citosol. E aí nós temos aqui algumas organelas, né, que está presente somente nas células eucarióticas, né? Então, nas células procarióticas não há presença, a não ser do ribossomo, de nenhuma dessas estruturas, né? E aí a gente compara uma célula eucariótica com uma fábrica, né? Na fábrica tem lá os seus departamentos, né? Tem lá o setor, vamos supor, uma fábrica de tecido. Tem um setor que corta o tecido, que faz o molde, que costura, né? Que faz o acabamento. Então, a mesma coisa acontece com as células, né? Então, essas organelas é como se elas fossem os setores, né, os departamentos, onde cada uma vai exercer a sua função, né? Então, a mitocôndria tem a função dela, o ribossomo tem a função dele, o complexo de Golgi, dentre as outras organelas e estruturas. Os livros mais atuais, eles não diferenciam as estruturas que são, as organelas que são constituídas por membrana das que não são, né? Ele atribui a todas as estruturas, quer elas constituídas por membrana plasmática ou não, como organelas. Já nos livros mais antigos, ele diz que as organelas só são aquelas que é constituída, formada por membrana biológica. Que essa membrana, ela é muito semelhante à membrana plasmática. A sua constituição química, né, a sua constituição física, ela é praticamente igual, né, à membrana que constitui a célula como um todo. Mas os livros atuais, eles denominam todas as estruturas internas, que elas constituídas por membrana ou não, de organelas. Porque tem uma, por exemplo, o centríolo. O centríolo não é constituído por membrana plasmática, né? O ribossomo também não é constituído por membrana plasmática. Só é a mitocôndria, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, o lisossomo. Ele é constituído por uma membrana plasmática, né? Mas aí eles denominam todas essas estruturas como organelas. E cada uma exercendo a sua função é que vai, né, dar todo o funcionamento da célula como um todo, cada uma fazendo a sua parte, né? É que vai dar a vida, né, o funcionamento biológico à célula. Então, assim, quais são essas organelas? Como eu já falei, nós temos a mitocôndria, complexo de Golgi, tem um ribossomo, centríolo, eu coloquei o centríolo aqui, né? Mas a maioria não denomina o centríolo como organela, mas uma estrutura que faz parte do funcionamento da célula. Aí tem o lisossomo e os dois tipos de retículo endoplasmático, que é o liso e o rugoso. Eu acredito que todos vocês já tenham estudado, né, essas estruturas, essas organelas no ensino médio, e aqui a gente só vai relembrar a função, né, de cada um para o funcionamento no total, no todo da célula, né? Então, assim, a célula eucariótica, ela, em termos de funcionamento, ela é muito complexa. Imagina só, uma estrutura que a gente não consegue ver a olho nu, né, mas que tem uma complexidade semelhante a um laboratório. Porque, veja só, o núcleo, né? Células procarióticas não têm um núcleo. Já as células eucarióticas, elas têm um núcleo. O núcleo, ele é considerado como uma das maiores organelas dentro da célula, é o núcleo, e é onde está o material genético, né? Qual o material genético? Eles são o DNA ou o RNA, né? Nós, seres humanos, o nosso material genético é o DNA. Então, o RNA, ele é sintetizado a partir do DNA. Já existem células que o seu material genético é o RNA, né? E que sintetiza DNA
para depois gerar RNA de novo. Mas aqui, com relação às células animais, né, células que compõem os seres humanos, no núcleo fica o material genético, que é aqui onde está toda a informação genética, toda a informação relacionada ao seu organismo. Por que seu cabelo é da cor preta, castanho? Por que seus olhos são azuis, verde, né? Amarelo, vamos supor, a cor da pele. Então, toda a sua informação aqui, quer saber toda a informação sobre a Alessandra, é só pegar o material genético dela e ler, né, e fazer o estudo do genoma, que foi o que fizeram com o vírus, né? Para poder obter informações acerca do COVID, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus, né, que é o coronavírus, eles fizeram primeiro o quê? O estudo do genoma, né? Foi até uma bioquímica, eu acho que é a primeira aqui no Brasil que conseguiu ler o genoma do vírus. Então, é através da leitura do genoma do vírus ou das nossas células que vai descobrir todo o processo de funcionamento do nosso organismo. É assim, a tecnologia ela é tão avançada, né, que hoje já tem bancos de dados que se chama o estudo do genoma humano, que relata todas as características de uma pessoa. Então, assim, quando eu fiz um curso de bioquímica em Recife, né, eu fiz um curso lá de bioquímica, e lá já faz o quê? Um tempo, já faz bem 8 anos, mais, e uma professora lá já nessa época relatava que já estava estudando o genoma, né, dos seres humanos, para ter um banco de dados, eu acredito que hoje já esteja bem evoluído, e que nesse banco de dados, por exemplo, se eu quisesse contratar uma pessoa, né, e eu quero saber como essa pessoa, as características dessa pessoa, se ela tem tendência a roubar, se ela tem tendência a ser um psicopata, não sei, ser uma pessoa que vá favorecer ou não aquela empresa, eu vou nesse banco de dados lá e vai estar lá todas as informações dessa pessoa. Eu acredito que, eu não sei aqui no Brasil, mas isso já existe bancos de dados com genomas humanos, né? Vários genomas humanos já tem esse banco de dados. Então, vai se chegar um tempo que, se você quiser saber como é a pessoa geneticamente, as características da pessoa, o que ela tem a tendência, né, a fazer ou não, de bom ou de ruim, você vai nesse banco de dados e você sabe. Por quê? Porque realmente está todas as informações aqui, está no material genético, né? Tudo, desde o funcionamento, o metabolismo do seu organismo, né? Do seu tamanho, a cor dos seus olhos, do cabelo, toda a sua informação, todas as suas características, que é estrutural ou funcional, está aqui, né, no material genético. E esse material aqui, o material genético, ele tem que se replicar, né? E aí ele replica aqui para poder sintetizar o RNA, né? Que é a partir do RNA que vai sintetizar todas as proteínas que compõem o nosso organismo. Todas as proteínas, elas são sintetizadas a partir da molécula de RNA. Toda essa parte que eu estou explicando aqui, vocês vão ver mais aprofundado quando vocês começarem, quando vocês estiverem estudando genética, que vem a duplicação do DNA, a replicação e a transcrição, né? Então, todos esses processos vocês vão estar estudando A futuramente. gente já viu, professora. Vocês já viram? Ah, que bom. Né? Já. Então, estão compreendendo claramente, né, o que eu estou dizendo. Então, qual é a função do núcleo hoje? É armazenar esse material genético, né, que é o DNA, replicar, porque não é todo o material genético que está aí, não. Porque existe outra organela que também há a presença de DNA, que vocês vão ver que é a mitocôndria. E nas células vegetais, os cloroplastos também, eles contêm
molécula de DNA. Então, uma parte do material genético da nossa célula fica aqui no núcleo. E é aqui onde há o controle de todas as atividades de todas as células, né? Provém do material genético que está presente no núcleo. E no núcleo existe uma região que é chamada de nucleolo, né? Então, tem um núcleo e dentro do núcleo tem outra região que denomina-se de nucleolo. Então, assim, o núcleo, ele é constituído por duas membranas, como vocês podem ver aí, e nessas duas membranas há a presença de milhões de poros, né? Por quê? Porque todas as proteínas, elas começam a ser sintetizadas no núcleo e elas são finalizadas no citoplasma. Mas aí tem substâncias que saem do núcleo e tem proteínas que saem do núcleo, tem proteínas que precisam adentrar o núcleo. E quem faz esse controle são esses poros, né, que permite ou não a passagem dessa substância, no qual ele está presente nessas duas membranas que compõem o núcleo, que é chamado envelope nuclear. E aí o nucleolo, no nucleolo é onde dá início à montagem dos ribossomos. Por quê? Porque os ribossomos, eles, vocês vão ver mais na frente, é a organela que sintetiza as proteínas. Então, eles são montados aí e eles vão para o citoplasma. Então, as proteínas começam a ser sintetizadas no núcleo e elas vão ser finalizadas nos ribossomos que estão presentes no citoplasma, né? E os ribossomos, eles são constituídos de RNA e proteína. Também é circundada por duas membranas, o nucleolo, né, que formam o envelope nuclear, e a presença também de poros, né, que vai conectar, fazer a conexão do interior do núcleo ao exterior. Então, tem toda essa questão do transporte também de substâncias que a gente acabou de estudar, né, que a gente estudou com relação ao transporte passivo e ativo. Todo esse processo também, ele se dá por meio desses poros, né? Então, os poros que está presente na membrana é que controla a passagem, né, a entrada e a saída dessa substância. Mas a função do núcleo é armazenar o material genético, é o início que replica esse material, ele começa a ser replicado. Na verdade, ele replica no núcleo o DNA, que é o nosso material genético, e aí ele começa a fazer o controle, né, de todas as atividades que as células elas venham a exercer. Esse controle ele acontece no núcleo. E na região do núcleo existe o nucleolo, né? No interior do núcleo existe uma região chamada de nucleolo. Ai, meu Deus, foi que eu fiz. Pronto, aí agora a próxima molécula, organela, são os ribossomos, né? Os ribossomos estão presentes tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas, né? E qual é a função dos ribossomos na célula? Né? Então, a função dos ribossomos é sintetizar proteínas. Então, todas as proteínas que compõem o nosso organismo, que faz parte da membrana plasmática, como vocês viram, todas aquelas proteínas, todos os tipos de proteínas, elas são sintetizadas nos ribossomos, né? Então, é a organela que fica responsável por fazer isso, por sintetizar, por produzir as proteínas. E os ribossomos, eles estão dispersos no citoplasma, quanto eles podem estar aderidos a outro tipo de organela, que é o retículo endoplasmático. Que tem o retículo endoplasmático liso e tem o retículo endoplasmático rugoso, né? Então, eles ficam aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. E também eles estão presentes no interior das mitocôndrias, que nós vamos ver mais lá na frente a função das mitocôndrias, né? Então, eles podem estar nesses dois lugares, citoplasma ou retículo endoplasmático rugoso nas mitocôndrias. E elas são constituídas por duas subunidades, uma maior do que a outra. Por quê? Elas ficam soltas, essa subunidade, e quando é para poder sintetizar, fazer a leitura do RNA para poder sintetizar a proteína, eles se ligam essas duas partes, né? E aí, quando termina o processo, a subunidade, ela se desprende, né? E só volta a se ligar quando vier outra molécula de RNA mensageiro para ela poder
fazer a leitura. E não é constituída por membrana plasmática, como eu já falei para vocês. Outra organela, né, que é também de grande importância para a célula, que tem a função de quê? De gerar energia para a célula. É aqui na mitocôndria que vai acontecer aquelas 3 processos completos que eu falei para vocês, que é a glicólise, que o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, aquele processo acontece na mitocôndria porque é o processo de respiração celular. E é através desse processo de respiração celular que a célula gera, produz, através do processo de respiração celular, moléculas de ATP, que são as moléculas ricas em energia, para serem utilizados, né, em outros processos desenvolvidos por outras organelas e que vai favorecer a atividade como um todo da célula, para a célula crescer, para a célula se reproduzir, para a célula se movimentar. A energia, ela é proveniente dessas moléculas de ATP que é gerada aqui, ó, nas mitocôndrias. E a estrutura da mitocôndria é assim. Também ela é constituída por 2 células, né? Dupla membrana, são 2 membranas, que constituem a mitocôndria. E a membrana interna, ela sofre invaginações, né? Elas sofrem reentrâncias, né? E elas se invaginam, e essas membranas que sofrem essas reentrâncias, como vocês estão vendo nessa parte azul, é chamada de cristas, né? E aí, nesse meio interno, também tem ribossomos, como vocês podem ver essas bolinhas. Né? Que é ribossomo, não, são grânulos. E aí há uma complexidade muito mitocôndria. E assim como o núcleo, as mitocôndrias, elas possuem membranas, moléculas de DNA, né? Então, assim, de alguma forma, essas moléculas de DNA, elas vão estar favorecendo o quê? A mitocôndria, por quê? Porque através da molécula de DNA, a própria célula produz suas proteínas, né? Que é utilizado no processo de respiração celular. Então, é a única molécula nas células eucarióticas que possui membrana, que possui DNA, né? Então, a função das mitocôndrias é fazer a respiração celular da célula, né? E, através da respiração celular, elas produzem moléculas de ATP que fornece energia, né, para todos os processos que a célula, como um todo, ela venha a desenvolver. Outra organela é o retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático, ele é constituído por bolsas, né? São vesículas achatadas que elas formam tipo umas bolsas ou tubos, né? E aí, essas vesículas, né? Essas bolsas, como chamam comumente, elas são formadas a partir da invaginação da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática se invagina, né, invagina para o interior da célula, e essa invaginação, ela vai formando, as membranas vão formando os redes, né, se interconectadas, e aí vão formando o quê? Tubos e bolsas, né? Então, aí, a partir daí que vai se formando o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele está aderido ao núcleo, né? Então, a membrana do núcleo, através da invaginação da membrana do núcleo, que vai formando o retículo endoplasmático. E existe 2 tipos de retículo endoplasmático. Existe o liso e existe o rugoso. Qual a diferença? A diferença é que o rugoso há a presença na sua superfície de ribossomos, né? Os ribossomos fixam
eles não são, essa aderência, essa fixação, ela não é efetiva, esses ribossomos, eles podem se desprender da superfície, mas aí esse tipo de retículo, né, ele é repleto de ribossomo na sua superfície. É por isso que um é retículo endoplasmático liso, porque não há presença de ribossomos, e o outro, como há a presença de ribossomos, é retículo endoplasmático rugoso. Então, o liso, qual é a função do liso? O liso, ele sintetiza lipídios, né? E, ao mesmo tempo que ele sintetiza lipídio, ele também pode desintoxicar a célula. Como assim, Alessandra? Há uma substância que foi sintetizada, ou então ela é um produto, né, de uma reação que aconteceu na célula e que essa substância ela é tóxica para, para a célula como um todo, vamos supor. Então, o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de englobar, de pegar essa substância e descartar para o meio externo. Mas ela também tem a função de sintetizar os lipídios, né? Então, ela sintetiza essa substância. E o rugoso, ele sintetiza proteínas, ele pode também modificar proteínas, né? Já está lá, a proteína já está formada, sintetizada. Mas essa proteína, ela precisa passar por algumas modificações para que, vamos, por exemplo, a mitocôndria ela utiliza essa proteína. Do jeito que ela está, ela não vai servir para a mitocôndria, ela precisa passar por uns reajustes, né? Precisa tirar aqui uma molécula, precisa acrescentar outra molécula, outro átomo, e aí faz esse reajuste. Esse reajuste ele é feito no retículo endoplasmático rugoso. Aí, quando a molécula está pronta, o retículo vai encaminha para o seu destino adequado, onde ela vai ser utilizada, né? Então, ela tem a função tanto de sintetizar, e essas proteínas elas são sintetizadas nos ribossomos, né? Os ribossomos que estão aderidos na superfície é que sintetiza essas proteínas, porque a função já do ribossomo é sintetizar proteínas, e quando não, no interior, né, nas bolsas que formam o retículo endoplasmático, no interior dessas bolsas, né, vai haver o quê? A modificação de algumas proteínas. Vai ser preciso modificá-las, ajustá-las, para elas poderem ser destinadas, né, a organela que vai utilizar essa proteína. Certo? Então, a função do retículo endoplasmático rugoso, né, como eu já falei, só mostrando mais uma vez aqui através da imagem, pode transportar substâncias, sintetizar e modificar proteínas. Isso, proteínas, né? Não é lipídio. Já o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios, ele pode também hidrolisar glicogênio. Glicogênio, a gente sabe que é formado de quê? De glicose, né? São centenas de glicose ligada que formam os glicogênio. Então, o retículo endoplasmático liso, no interior, nos tubos, né, que há a presença de, às vezes, a presença de enzimas, que faz essa hidrólise, essa quebra dessas moléculas, né, porque a célula, ela não usa glicogênio, ela usa os produtos provenientes da quebra do glicogênio, que são as moléculas de glicose. Então, essa hidrólise, ela acontece no retículo endoplasmático liso e pode sintetizar lipídios, né? Como esteroides, fosfolipídio, dentre outros tipos de lipídios. E ele é muito abundante na célula de fígado, gônadas e pâncreas. Então, assim, por quê? Porque essas células, elas produzem muitas moléculas de lipídio, né? Rica de gordura, né? Essas células. Então, aí, como o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios, então, nessas células vai haver, né, uma grande quantidade de retículo endoplasmático. Professora, Né? o que são esses esteroides? Os esteroides, ele é um tipo de lipídios, né? Ele é um tipo de lipídio, só que os esteroides, na sua estrutura, vai ter o quê? Vai ter moléculas de álcool,
sabe? Os fosfolipídios, ele tem os ácidos graxos, né? E tem fósforos ligados. Os esteroides é um tipo de lipídio, mas vai diferenciar na sua estrutura molecular. E muitos deles têm a presença de moléculas de álcool, né? Na sua estrutura molecular. Então, o que vai mudar é só a estrutura química dos esteroides. Tá Mas bom, entendi. é um tipo de lipídio. É porque existem vários tipos de lipídios, né? E tem lipídios que a sua molécula, a sua estrutura molecular é muito complexa. Tem uns que já é mais simples e outros são muito complexas. Tem uns que têm lipídios, tem outros que têm a molécula de ácido, de álcool, de ácidos graxos, né? Tipo de ácido graxo. Então, vai depender muito do tipo de lipídio. O esteroide é um tipo de lipídio. Ah, tá, entendi agora. Obrigada. Por nada. E o complexo de Golgi, né? Que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é muito semelhante, muito parecido com o retículo endoplasmático. Por quê? Porque eles são formados a partir da invaginação da membrana plasmática. Tanto vocês veem aí que formam, né? Conforme vai invaginando, vai sofrendo reentrâncias para o interior das células, vai formando também tipo de bolsas, né? E essas bolsas aí, elas não estão ligadas umas às outras, elas são soltas, né? Elas só estão próximas uma à outra, né? Por conta das moléculas que as constituem e favorece essa união entre essas bolsas. Mas tem muitas delas que ficam dispersas no citoplasma, né? E essas bolsas, né, elas são achatadas, que a gente denomina de cisternas, e ficam empilhadas como prato, né, formando vesículas. E cada uma dessas vesículas, ela é constituída por membrana plasmática, porque elas foram formadas a partir da invaginação da membrana plasmática. O complexo de Golgi, o que que acontece? Tem proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático e o retículo endoplasmático transporta para o complexo de Golgi para poder lá ela sofrer modificação, né? Então, isso aí é um processo complexo. Por que que não, o próprio retículo endoplasmático, ele não faz essa modificação? Algumas proteínas ele faz, mas outras, eles transportam para o complexo de Golgi e dentro dessas vesículas vai fazer, né, vai ajustar, vai modificar essas proteínas, né? Por quê? Porque quando, por exemplo, vamos supor que tem uma proteína que ela vai ser preciso ser utilizada, né, de ser transportada para a membrana plasmática, porque a membrana plasmática ela sofre danos e acaba que muitas vezes as proteínas elas sendo degradadas e aí tem que ser substituída por outras proteínas. Isso a célula faz constantemente, ajusta para poder a célula ela estar sempre intacta, né, e ir funcionando normalmente. Então, se uma proteína ela foi degradada, sofreu algum processo de danos e ela precisa ser substituída, o complexo de Golgi vai ajustar essa proteína, lógico, vai adaptar essa proteína para que ela seja transportada para fazer parte da constituição da membrana plasmática. Então, às vezes, está precisando essa proteína de colocar um sulfeto, né, um fósforo, um nitrogênio. Então, esses ajustes eles fazem no complexo de Golgi dentro dessas vesículas para poder elas serem transportadas. E essas proteínas, elas não são soltas diretamente no citoplasma. Por quê? Porque corre o risco delas se ligarem a outra substância e essa ligação, ela vem causar um desequilíbrio no funcionamento da célula. Então, elas são transportadas sempre de uma organela para outra por meio de vesículas. Vocês estão vendo essas bolinhas aí? São as vesículas que a proteína foi modificada, foi empacotada, e aí se desprende do complexo de Golgi para ser transportada para o seu destino adequado. Elas são soltas no meio, né,
que lá está formando o citoplasma, né, no meio interno da célula. É por isso que tem células, né, que morrem entre colapso, por isso que tem células que perdem totalmente o seu desequilíbrio, aí começam a se multiplicar, e aí vem o quê? A formação de um câncer. É por conta, muitas das vezes, do desequilíbrio, né, no funcionamento, até mesmo no direcionamento incorreto de uma dessas substâncias. Então, aqui é tudo tão programado, é tudo tão correto, que qualquer deslizezinho, qualquer falha, a célula, todo o funcionamento da célula, ela vem a desandar, e aí o próprio organismo, muitas vezes, já não consegue mais controlar, né, ajustar esse desequilíbrio que acontece no nosso organismo, né? É um desajuste, assim, entre minutos que pode, né, acabar destruindo, desequilibrando todo o funcionamento da célula. Então, isso aí é muito tudo programado. Produz aqui no retículo endoplasmático, vai para o complexo de Golgi para poder formar, passar por um processo de transformação. E não é toda proteína, não. Eles sabem, né, as organelas sabem quais as proteínas que precisam ser modificadas, né? Tem toda essa comunicação interna, né? E vamos dizer assim, praticamente assim, perfeito o processo, que é para poder, né, ela não se, o funcionamento dela não se desequilibrar. Então, o complexo de Golgi, uma das funções dele é essa, né, receber a proteína e modificá-la para poder direcioná-la para o processo do qual ela fará parte, né, quer dentro da célula, em outra organela, ou quer ela vá para outra célula. Tem isso, ela pode ser transportada e direcionada, né, através do fluxo sanguíneo para outra, para o funcionamento de outra célula, né? E aí ela concentra, empacota, seleciona as proteínas antes de enviá-las para suas destinações celulares ou extracelulares específicos, né? Então, assim, eu sou encantada, né? Eu gostaria muito de estudar todo esse processo, assim, através de um microscópio. Imagina a gente conseguir visualizar reações tão complexas num ambiente tão pequeno, invisível, né? Que a gente não consegue visualizar, mas que tem toda essa complexidade de funcionamento. É algo assim que a gente fica até às vezes sem acreditar, né? Porque aqui eu estou falando de formas superficial, nós não estamos nos aprofundando, de fato, por conta do tempo. Mas aqui é para a gente, pelo menos, ter a noção do como é o funcionamento dentro do complexo de Golgi. Lógico que é muito mais complexo do que eu estou dizendo aqui para vocês. E aí sintetiza alguns polissacarídeos da parede celular vegetal, né? Aqui é com relação às células vegetais, né? Os polissacarídeos, que são açúcares, né? Macromoléculas, grandes moléculas, que também podem estar sendo sintetizadas no interior dos complexos de Golgi, né? Aí aqui vocês, para ter mais ou menos uma noção como é que acontece o processo do complexo de Golgi, ó, vou tentar explicar de uma forma que dê para entender, que é um pouco complicado aqui. Mas o complexo de Golgi, ele tem 3 fases. Ele tem a fase trans, ele tem a fase cis e tem a fase intermediária que fica no meio do complexo de Golgi. A fase cis é aquela fase que fica voltada para o retículo endoplasmático. E a fase trans é aquela que fica nas proximidades da membrana plasmática. Por quê? Porque ela vai estar produzindo vesículas, empacotando alguma substância, ou essas substâncias elas são tóxicas para o interior da célula, para o funcionamento da célula. Então, ela vai ter que transportar essas substâncias para o meio externo, né, para que não venha causar um problema para a célula. Então, imediatamente ela empacota essas substâncias e joga e secreta para o exterior da célula. Já tem outras que elas
recebem, modificam, e elas têm que ser transportadas para poder para ir para o seu destino, que é outra célula, né, fazer parte do funcionamento de outra célula. Então, como é que acontece? Tem aqui o retículo endoplasmático, vamos supor que ela sintetizou, aqui foi sintetizada algumas proteínas no retículo endoplasmático, e elas precisam passar por um processo de modificação, essas proteínas. E aí é formada vesículas, porque como eu disse para vocês, elas não podem, essa substância não pode ser liberada diretamente no citoplasma, porque pode reagir com outra substância, vir a se ligar a outra substância, reagir e o desastre está feito no interior da célula. Então, assim, elas são transferidas por meio de vesículas. Então, o retículo endoplasmático forma essas vesículas, elas aderem à membrana plasmática do complexo de Golgi, essas membranas, elas se invaginam uma na outra, né? E aí, a vesícula libera a proteína para o interior do complexo de Golgi, né? Cada bolsa dessa é chamada de cisterna, e aí faz todo o processo, e quando é feito toda a modificação, o complexo de Golgi também libera essa substância por meio de vesícula, né? Então, aí forma essas vesículas, e aí ela vai para seu destino adequado, ou no interior da célula, ou para o meio exterior. Então, como são membranas com a mesma constituição praticamente, né, elas não têm nenhum problema de se aderir uma à outra, invaginar uma na outra, né, e poder liberar esse material. Então, não tem nenhum problema, porque a constituição química, basicamente, se vocês viram que a membrana plasmática, ela é muito flexível, né, ela não é rígida. A membrana plasmática, ela é flexível, tanto para o transporte de substância, quanto para a aderência entre a ligação entre duas membranas. Então, é assim que acontece, né, o processo de transporte dessas substâncias no interior do citoplasma, é por meio de vesículas, né? Elas não são liberadas diretamente no meio, no citoplasma da célula, né? E aí, tem os ribossomos, aqui são ribossomos que estão no interior dessas vesículas, porque faz parte também do processo de síntese, né, de proteínas e dentre outros, né, dentre outras funções. Então, é mais ou menos isso, esse processo que acontece, né, para que as proteínas elas sejam sintetizadas no retículo endoplasmático e sejam modificadas no complexo de Golgi. Mas no complexo de Golgi há o que? A síntese de lipídios. Aqui eu estou explicando o processo de ligação entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi para poder modificar as proteínas que foram sintetizadas. Mas aqui no interior pode haver a síntese de lipídios, né? E esses lipídios também serem transportados para outra organela. Nós temos os lisossomos, né, que é outro tipo de organela. Os lisossomos, eles são formados a partir do complexo de Golgi, né? E o lisossomo, qual é a função do lisossomo? O lisossomo, no seu interior, vai ter enzimas. E aí, o que compete aos lisossomos? Muitas das vezes, né, como eu já falei, acontece de substâncias serem produzidas através de uma ou várias reações, produzindo substâncias que essas substâncias, elas não são bem-vindas para o funcionamento das células. Ela acaba sendo tóxica para o interior para o funcionamento da célula. O que acontece? Esses lisossomos, imediatamente, eles abarcam essas células, né? Eles empacotam essa célula, não, essa substância. E para quê? Para poder destruir essa substância. Então, eles possuem enzimas, e a função das enzimas é essa, é degradar, é destruir essa substância antes que elas venham a ser liberadas no citoplasma e causar algum problema
né, a célula. Então, a função do lisossomo é essa, é degradar, como vocês estão vendo aí, a imagem do lisossomo, né, ela é constituída por membrana plasmática, mas no seu interior tem vários tipos de enzimas, que essas enzimas têm a função de quebrar, de hidrolisar, de destruir essa substância, não só essa substância, mas, por exemplo, ela pode englobar também alguma matéria-prima, alguma outra parte da célula, por exemplo, a mitocôndria não funciona mais, né? Ela morreu, parou de funcionar. Então, ela vai, pega, engloba a mitocôndria, degrada a mitocôndria, e o que tiver de estrutura que possa ser reaproveitada, reciclada, ela vai e libera para o meio para poder ser reaproveitado esse material, né? Mas ela também pode englobar uma mitocôndria e degradar essa mitocôndria, já que essa mitocôndria ela não tem mais nenhuma função. E esses lisossomos, como eu já falei, eles são formados a partir do complexo de Golgi. Como assim, Alessandra? O complexo de Golgi, como vocês viram, eles formam vesículas, né? E essas vesículas, elas têm presença de substância dentro dessas vesículas. Aí o que acontece? Essas vesículas, elas vão se ligar, né, ao lisossomo. Tem um lisossomo no meio, e aí o lisossomo tem enzimas, e aí vai se ligar a essas vesículas do complexo de Golgi, formando uma única organela, que a gente chama de lisossomo secundário. Por quê? Porque o lisossomo ele tem as enzimas, só que as vesículas, às vezes que vem do complexo de Golgi, não tem as enzimas para poder digerir essa substância. E aí elas se fusionam e formam uma única organela, que é o lisossomo secundário. E aí é quando o lisossomo secundário, ele vai e degrada, que ele tem as enzimas e degrada digere, né? Até a palavra certa é digere essas substâncias, né? Esse organismo, vamos supor, até um organismo estranho que entre na célula, uma substância que pode ser tóxica, como eu já havia falado. Então, a função do lisossomo é essa, né? É de digerir, é de degradar essas moléculas, essas substâncias que é estranha, que é tóxica para a célula. É tanto que diz que ela tem a função de digestão intracelular, que vai digerir mesmo, vai degradar, vai destruir essa substância ou um organismo estranho. Pode pegar um vírus e entrar aí? Pode. Pode acontecer dela englobar um vírus e destruir um vírus também. Certo? E aqui tem todo o processo que eu acabei de explicar para vocês, né? Tem a liberação do lisossomo, vesícula, que eles chamam lisossomo primário, mas aí ele não tem ainda as enzimas, né? E aí vem outra vesícula com material, né? E aí invagina essas duas vesículas, e aí destrói, e aí libera essa substância pode ser adere à membrana plasmática e vai liberar, né, vamos dizer, o produto da digestão para o meio extracelular. Se for do meio interno para o meio externo, né, é chamado de exocitose. Agora, se vem a partícula alimentar, vem do meio interno, essa vesícula, e fusiona com o lisossomo, e aí vai ser liberada para dentro de um outro organela, aí é chamada de fagossomo, porque tá tirando do meio externo e colocando no meio interno para ela poder ser digerida. Porque pode acontecer também na corrente sanguínea de ter alguma substância que é tóxica, e aí a membrana engloba essa substância, forma um fagossomo, que é o processo chamado fagocitose, e aí vai para poder digerir, para poder degradar essa substância. Vocês já estão cansados? Eu estou bem pertinho de concluir, tá certo? Eu tô. Eu tô, professora. O meu tic-teco não tá querendo mais funcionar.
E a Então, minha assim, tem vários nós. então eu vou falar até peroxissomo, tá bom? Estou mais Aí a gente, desatá-los. aí a gente dá uma parada. É muita informação, uma vez. Mas assim, depois vocês revisam, né? E aí, provavelmente esse conteúdo não caia na prova, como eu falei para vocês. Eu já quero que a AV2 seja o conteúdo relacionado à histologia, tá bom? Mas aí a gente vai ver se dá tempo. Então, só para fechar, os peroxissomos, né? O peroxissomos, eles também são constituídos por membrana, e aí a gente denomina eles também como organela, né? Uma organela, o peroxissomo. Mas qual é a função do peroxissomo? Olha, tem substâncias que elas são produtos de reações, né? E, como exemplo, nós temos o peróxido de hidrogênio. Veja só, H2O2. Essa substância, ela não pode ficar no meio interno, no citoplasma, ou então ir para alguma organela, porque ela é uma substância considerada tóxica para o organismo, para a célula. Então, o que que acontece? E ela pode até se ligar a outra substância, reagir e produzir substâncias tóxicas. Pode vir a produzir substância tóxica através dessas substâncias, né? Que uma delas é o peróxido de hidrogênio. O que que acontece? Essas organelas, antes que isso aconteça, elas englobam, né? Elas recolhem essas substâncias e elas degradam, né? Elas também fazem o papel como do lisossomo. Só que há uma diferença do peroxissomo para o lisossomo, porque o peroxissomo, ele não é originado a partir do complexo de Golgi. E ele tem as substâncias específicas para poder ele degradar, que são somente os peróxidos, o próprio nome diz, que são os peróxidos de hidrogênio. Então, todos os peróxidos de hidrogênio que vêm a célula a produzir, a gerar através de uma reação, os peroxissomos, imediatamente eles têm que englobar essa substância para poder eles digerirem, porque eles também têm enzimas. Então, as enzimas degradam, né, destrói, vamos dizer assim, essas substâncias antes que elas venham a ter contato com outra substância ou então adentrar alguma organela. Então, a função dos peroxissomos, como o nome já diz, é recolher os peróxidos tóxicos, que são inevitáveis subprodutos das reações químicas celulares. Eles já são produzidos por meio de reações químicas que acontecem na célula. Então, essas substâncias, elas já têm imediatamente que ser recolhidas por essa organela que é o peroxissomo, tá certo? Para poder ser degradado e evitar que cause alguma intoxicação, algum problema à célula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, porque vocês não aguentam mais, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação.